Salmo número 10, o Salmo 9 e o 10, eles foram unidos em um só, na Septuaginta, que foi uma Bíblia, tradução para o grego da Bíblia do Antigo Testamento, que o original é em hebraico, que foi feito lá antes de Cristo, e a Bíblia católica, como a Vulgata, elas têm a diferença do nosso Salmo por causa disso, porque o 9 e 10 foram unidos nessa tradução da Septuaginta. Então nós vamos ler hoje o Salmo 10, continuando a nossa leitura bíblica. Porque, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo ele diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos, opressão, debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão e não te esqueça dos pobres. Porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas? Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Salmo 10, nós colocamos um tema para a gente meditar, superando o sentimento de abandono e de injustiça. Nós precisamos superar o sentimento de injustiça e muitas vezes de abandono que nós temos, como se Deus não estivesse vendo o que ocorre na terra de maldade, de malícia, de iniquidade. Alguns autores comparam o Salmo 10 ou pelo menos os 10 primeiros salmos, é comparado ao início de Gênesis. Alguns estudiosos comparam os 10 primeiros salmos a Gênesis, de 1 a 41, quando fala da criação e da corrupção da humanidade. Também o Salmo 10 nos lembra muito Romanos 3, a partir do verso 10, onde a Bíblia diz que os homens, o ser humano, a raça humana, ela se entrega ao pecado, à iniquidade, à injustiça de maneira intensa. Como em Mateus 24, Jesus fala que no final dos tempos, a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar. A Bíblia, amado, ela não é uma ideia romântica da vida. A Bíblia mostra a vida como ela é. A Bíblia revela o homem na sua iniquidade, na sua injustiça, e a Bíblia, e principalmente os Salmos, eles mostram a angústia que nasce no coração de homens e mulheres que querem fazer a vontade de Deus, de olhar para o mundo, tanta injustiça, e às vezes nós nos sentimos abandonados, desamparados, e até como se houvesse um tipo de injustiça, como se Deus não estivesse vendo tantas coisas ruins,
Não é assim que a gente sente muitas vezes? Os salmistas sentiram isso na pele. Não só os salmistas, Moisés sentiu isso. Não só Moisés, Jeremias sentiu isso. Elias, os homens de Deus, eles se sentiram assim, em momentos de angústia e de ver a maldade crescente na terra. Os homens de Deus questionaram: onde está o Senhor? Mas Senhor, o Senhor não vai fazer justiça diante de tanta maldade? O Salmo 10 começa assim: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas da angústia? Mesmo crendo na onipresença de Deus, nós cremos na onipresença de Deus, o sentimento que a gente tem muitas vezes é que Deus está em silêncio. O sentimento que nós temos muitas vezes é de injustiça, ou distância de Deus. Deus está distante. Não é possível que Deus não está vendo e Deus não está fazendo nada diante do quadro de violência, de miséria, de violência contra a mulher, de abuso sexual, tantas coisas terríveis que poderíamos falar, guerras. Mas o texto é claro. O salmista, no Salmo 10, ele descreve essa corrupção do coração humano em muitos e muitos termos. Eu quero destacar alguns, pelo menos. Primeiro, no versículo 2, ele fala: com arrogância os ímpios perseguem os pobres. Ou seja, ele está dizendo que o homem é injusto. As injustiças, elas estão diante dos nossos olhos. Os mais ricos, os mais poderosos, manipulando, explorando os mais pobres. A nossa nação, infelizmente, é um grande exemplo de exploração dos mais pobres, de que quem triunfa não são os mais capazes, mas são os que estão com poder nas mãos. E aí o versículo número 8 também fala sobre essa injustiça. Ele se põe de tocaia, trucida os inocentes, nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Injustiça, o homem, ele promove injustiça. O Salmo 10 também nos mostra a iniquidade. Versículo 3 fala: o perverso se gloria na sua cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O homem perverso, o homem cheio de cobiça, avarento, que só pensa em si mesmo, egoísta. O egoísmo é um outro traço da personalidade, do caráter do homem. O texto fala sobre incredulidade. Olha o versículo 4. Ele diz: na sua soberba o perverso não investiga. O que ele pensa é que Deus não existe. Quantas pessoas que não creem em Deus? Alguns falam, outros não falam, mas vivem e fazem as coisas como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo. É impressionante no Brasil, porque as coisas são evidentes e as pessoas são pegas e elas negam. Às vezes filmam ela fala: não, é outra coisa. E nessa semana, que coisa terrível, quando se investiga alguém e se descobre coisas sobre alguém ligado ao presidente, agora a coisa inverte. Não, vamos investigar quem descobriu isso. Quem está descobrindo o que está errado é que está errado. Que coisa, é o coração do homem, sempre foi assim. Sempre foi assim. O texto também fala algo que na Bíblia é muito destacado nos Salmos: os maus, esses homens que fazem coisas terríveis, eles prosperam, eles prosperam e se dão bem. O versículo 5 diz isso: são prósperos os caminhos dele em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. O salmista está colocando para fora a angústia de que todos nós em algum momento passamos. Como que pode essas pessoas fazerem tantas coisas assim? E elas estão prosperando, aparentemente estão se dando bem. Não é assim que a gente às vezes se sente? O salmista está descrevendo essa iniquidade humana. Fala também sobre a falsa segurança que eles têm. Olha o versículo 6. Ele fala: lá no seu íntimo eles dizem: jamais serei abalado, nenhum mal me sobrevirá. Caráter humano, nós temos essa capacidade de não apenas
nos entregar à iniquidade em níveis tão terríveis, como achar que nada de mal vai nos acontecer. Mentimos para nós mesmos, mentimos para a nossa consciência, e falamos, nada vai nos acontecer, estamos no controle de tudo. E aí, são pessoas que blasfemam com a sua língua o tempo todo. Versículo 7 fala sobre a boca deles, a boca do ser humano que não teme a Deus. Versículo 7, a boca está cheia de maldição, enganos, opressão, debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Falam o que querem, o que pensam, o que desejam, o que acham, não se preocupam com o que estão falando, amaldiçoam. A maneira que você usa a sua boca, sua língua, fala muito de você. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. E o desprezo para com Deus, versículo 7, ou melhor, versículo 13, Salmo 10, versículo 13. O ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo, que Deus não lhe pedirá conta. No fundo, quando nós nos entregamos deliberadamente ao pecado, nós estamos desprezando Deus. Você pode até falar com a sua boca se eu amo a Deus, você pode cantar, você pode pregar, mas se eu e você vivemos uma vida entregue ao pecado, à desobediência, nós estamos desprezando Deus, e alguns o fazem literalmente, verbalizam isso, e no íntimo acham que não vão prestar contas. Ninguém vai me pedir contas, não existe juízo. Por isso que todo mundo que morre, a televisão diz que foi para o céu. Todo mundo. O cara pode ser o pior, o mais ímpio dos ímpios. Ele diz, não, foi para um lugar bom. Isso é a tentativa do homem aliviar sua consciência de que Deus vai pedir contas de todos nós. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. E lá não terá jeitinho, não terá nenhum tipo de barganha, de manipulação. Nós estaremos diante do trono de Deus. Na verdade, o homem faz tudo isso, amado, porque o homem não teme a Deus. Quanto mais temor de Deus, mais nós vamos fugir do pecado, mais nós vamos amar o que Deus ama, amar a vontade de Deus. Quando nós pecamos de maneira intencional, nós estamos desprezando Deus e deixando o temor de Deus. E no fundo, o homem faz isso porque ele idolatra aos seus próprios desejos e vontades e prazeres. Pecado é uma idolatria à nossa vontade, pecado é uma idolatria aos nossos desejos. Esse que nós falamos hedonismo, é o culto ao prazer. Mas ao invés de parar aqui, o salmista no Salmo 10, se parasse aí nesses versículos que lemos, parecia que ele estava muito pessimista e negativo. Mas o que nós devemos fazer diante desse quadro de iniquidade e de um mundo corrompido? O que nós devemos fazer, amado, é alimentar-se das verdades de Deus. Porque se nós nos alimentamos apenas das notícias do comportamento que nós observamos, se nós nos alimentarmos apenas de ver a prosperidade de gente que faz o mal, nós vamos nos tornando pessimistas, negativos, e vamos também pecando, porque vamos também concordando que não vale a pena ser justo. Se nós ficarmos nos alimentando apenas dessas mentiras, porque tudo isso é mentira. O que nós devemos alimentar? Em primeiro lugar, nós devemos alimentar o nosso coração com a certeza da bondade de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Certeza de que Deus é bom. Olha o versículo 14, o salmista diz, tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. O salmista diz, parece que o ímpio está se dando bem, mas eu tenho certeza de que Deus é bom, de que Deus ampara o órfão, que Deus sustenta, que mesmo que pessoas estejam passando por escassez e alguns que têm tão pouco devido à injustiça da sociedade, Deus é bom e cuida de nós. Deus cuida, Deus tem cuidado da gente, Deus tem cuidado. Por isso a gente visita pessoas que têm tão pouco e são cheias de alegria, e são cheias de Deus. E nós visitamos pessoas que têm tanto, são tão miseráveis que a única coisa que elas têm é dinheiro, não tem mais nada, não tem paz, não tem Jesus, não tem verdade de Deus naquela vida, naquela família. Deus é bom, alimente seu coração com essa verdade, Deus é bom em todo tempo,
Em segundo lugar, eu preciso alimentar o meu coração com a certeza que nós vamos prestar contas. Eu preciso ter convicção de que todos nós vamos prestar contas. Deus vai julgar a terra. Versículo 15. Tu, porém, tens, ou melhor, versículo 15 diz: quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade até que a descubras de todo. Deus vai pedir contas a todo ser humano de tudo que nós fizermos na terra. E nós seremos salvos não porque somos muito bons, nós seremos salvos porque cremos em Jesus, por causa do sangue de Jesus, porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Mas quem crê em Jesus, permanece nele, e quem permanece em Jesus, será salvo por causa de Jesus. Mas quem vive no pecado, vai prestar contas diante de Deus. O ser humano fica tentando mentir para si mesmo. Não vai ser bem assim, Deus ama todo mundo, Deus ama todos, mas Ele é justo para julgar todo pecado que não foi tratado com arrependimento. É muito interessante lembrarmos da história que Jesus conta em Lucas 16, versículo 19, quando Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro. Irmão, se a gente atualizar essa parábola para hoje, pega uma pessoa muito rica e pega um mendigo, literalmente. Jesus conta essa parábola. Imagina, quem dos dois nós faríamos um filme sobre ele? Sobre o rico. Faria sucesso. As filas seriam enormes para assistir a história desse homem rico, esse homem tão próspero, mas um homem que não temia a Deus. E o Lázaro, você assistiria alguma coisa sobre ele? Nem um pouco. Um mendigo, a gente acharia que ele foi para o inferno, mas foi o contrário. Jesus disse que o Lázaro morreu, os anjos o tomaram e levaram para o céu. E o rico, próspero diante dos homens, mas que certamente vivia na impiedade, vivia uma vida somente para a terra, a Bíblia diz, morreu e foi sepultado. E logo a Bíblia descreve ele no sofrimento eterno, porque sem Jesus nós não somos nada, e pereceremos eternamente, prestaremos contas diante de Deus, e a riqueza não faz diferença alguma na vida eterna. Nessa terra, pode parecer que quem tem dinheiro é melhor, mas diante de Deus, todos nós somos iguais e vamos prestar contas para Ele. Essa desigualdade aparente da terra será nivelada com a vinda de Jesus, julgando toda a terra. Então nós temos que nos alimentar dessa certeza, nós um dia iremos prestar contas. Terceiro, nós devemos alimentar o nosso coração também com a certeza do reinado, do governo do Senhor. O Senhor reina, amado, apesar da injustiça, apesar da iniquidade, apesar da violência, apesar das aparentes contradições da vida, o Senhor reina, está no controle de tudo. Versículo 16, o salmista afirma isso: o Senhor é rei eterno, e da sua terra somem as nações. Ele é rei eterno, Ele é rei sobre a nossa vida, sobre as nações, sobre toda a terra. E em quarto lugar, nós precisamos também alimentar o nosso coração com a certeza de que Deus responde às nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Deus responde o nosso clamor, ainda que pareça, às vezes, demorado. A Bíblia fala disso. Ainda que às vezes você esteja orando e não viu acontecer aquilo que você esperou ou orou com fé, do jeito que você queria, mas Deus ouve a nossa oração, responde a seu tempo, responde de acordo com o seu propósito, mas Deus ouve. Nós precisamos ter essa certeza, que o ímpio não tem. Para ele confia no braço dele, no dinheiro dele, na mentira dele, no jeitinho dele. Mas quem crê em Jesus, crê na palavra, crê que Deus ouve as nossas orações. Versículo 17, olha aí, o salmo termina com esperança. Esse é uma das grandes marcas dos salmos, é que mesmo quando o salmista abre o coração, coloca os questionamentos, ele conclui com um tom de esperança, de alegria. Versículo 17, tens ouvido, Senhor, o desejo dos ímpios, dos humildes, o desejo dos humildes o Senhor tem ouvido, tu lhe firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. O salmista diz, eu tenho convicção que o Senhor está ouvindo as minhas orações, o meu coração vai ficar firme, o Senhor ouve o nosso clamor. Por que a maioria das pessoas não gosta de orar? Porque não acreditam que Deus ouve oração.
não acreditam que vale a pena. Senão nós estaríamos orando muito mais do que a gente ora. A gente acredita na força nossa, do homem, do dinheiro, mas os que são do Senhor e andam no temor de Deus, eles vão alimentar o seu coração. Eu sei que o Senhor ouve as minhas orações, ainda que em alguns momentos pareça demorado, ainda que às vezes eu não entenda, ainda que às vezes Deus diga não, mas Ele escuta a nossa oração, Ele ouve, porque nós oramos no nome de Jesus, nós oramos pelo sangue de Jesus, nós temos acesso à presença do Senhor. As respostas de Deus, a certeza de que Deus responde, versículo 18, o último versículo do Salmo, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. Deus ouve, e Deus usa a gente para socorrer também pessoas que estão passando por necessidade. Quando nós falamos de orar pela justiça de Deus, nós também estamos nos colocando à disposição de Deus para sermos parte dessa resposta. Nós não devemos orar por nada que a gente não se dispõe a ser parte da resposta. Então nós também podemos ajudar a diminuir a desigualdade, nós podemos ajudar a suprir vidas de pessoas mais necessitadas. O Evangelho inclui isso. O Evangelho não é apenas assistência social, o Evangelho não é apenas socorrer o pobre, mas o Evangelho inclui isso. Nós devemos sim, a igreja do Senhor, quem é do Senhor naturalmente, vê alguém necessitado perto dele, vai fazer algo. Não temos como fazer por todos e pelo mundo inteiro, mas nós vamos fazer um pouco por alguns e vamos ser respostas de Deus para abençoar vidas, com o coração aberto. Então, a Bíblia fala de um homem em Lucas 18, que ele era rico e chegou para Jesus e falou: eu obedeço todos os mandamentos. Jesus falou: é verdade, você obedece, só tem uma coisa que falta, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Lucas 18 diz que o jovem rico ficou triste e saiu de perto de Jesus, deixou Jesus porque ele amava o dinheiro, porque ele tinha muitos bens e ele era apegado ao dinheiro. Muitas pessoas estão com a fé abalada, porque elas não veem a prosperidade, seja financeira, seja prosperidade na vida sentimental, seja prosperidade na saúde. Elas querem essas coisas como evidências da bênção de Deus. Amado, Deus, Ele é glorificado mesmo quando a gente está enfermo. Deus é glorificado quando a nossa vida sentimental, familiar não está do jeito que nós gostaríamos. Deus deve ser glorificado quando financeiramente nós somos provados ou temos escassez ou perdas. Deus tem que ser glorificado acima de tudo. E já concluindo, por que Deus permite tanta injustiça aparente na terra? Tem uma razão apenas que eu poderia dar nessa manhã. Tem muitas, mas uma delas: Deus sempre vai estar provando o nosso coração. Deus prova o nosso coração às vezes, permitindo a gente ver a injustiça, para que a gente deixe bem claro onde está o nosso coração. Quando nós começamos a nos revoltar pela injustiça da terra, é porque nós estamos amando a terra, nós estamos achando que as coisas da terra têm valor. Sabe por que Deus permite às vezes o ímpio ficar cheio de dinheiro e a gente às vezes com muito pouco? Porque Deus quer que a gente tenha o coração nele e na eternidade, não nas coisas dessa terra. E o ímpio está achando que ele está abafando, ele morre e tudo acaba. Nós podemos ter pouco, nós não morremos, nós partimos para a glória de Deus, para a eternidade. Partimos para estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Então nós não estamos apegados a essa terra. Deus pode nos prosperar financeiramente como uma permissão dele, para até sermos resposta, para abençoarmos mais ainda pessoas, abençoar a obra do Senhor. Mas o nosso coração não está nessa terra, o nosso tesouro não é deste mundo, o nosso tesouro é Jesus. A nossa verdadeira vida é a vida eterna. Jesus falou: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quanto mais amamos o Senhor, menos vamos nos revoltar com essa injustiça, impiedade e prosperidade dos injustos e ímpios. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. A tua palavra, ela é clara, ela é como a água mais pura e cristalina. Oramos para que essa palavra regue o nosso coração, purifique nossas motivações, limpe os nossos olhos espirituais. Oramos nessa manhã para que a tua palavra queime no nosso coração e que nós venhamos a nos desapegar cada dia mais dos bens materiais, da prosperidade na vida nesta terra, que possamos amar
o que o Senhor ama, que possamos usar do que temos para servir e para abençoar outros, e que possamos, ao olhar para a injustiça e a impiedade ao nosso redor, não ser por ela sufocado, nem desanimarmos, mas lembrar que a nossa verdadeira herança está com o Senhor, que nós estamos aqui não para juntar tesouros na terra, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós queremos juntar tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. Ó Deus, o que nós queremos é amar o Senhor acima de todas as coisas e usar das coisas dessa terra para glorificar o Teu nome. Faça isso, Pai, no nosso coração, muda-nos a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.